pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro de 2024. O mercado opera de lado agora pela manhã, aguardando pelos dados de emprego lá nos Estados Unidos e também de olho no conflito entre Israel e Irã, que vem mexendo com o humor dos mercados nessa semana. Lá na Ásia, hoje o dia fechou misto, com os investidores lá esperando pelos dados de emprego americano, enquanto a China segue fechada por conta do feriado nessa semana e com a expectativa sobre a reação do mercado chinês na reabertura na semana que vem. Lá na Europa, as bolsas também estão operando sem direção única, enquanto as ações do setor de energia estão subindo em função da alta do petróleo. Os investidores europeus também ficam de olho nas falas dos membros do Banco Central Europeu, na expectativa por sinalizações sobre a próxima decisão de juros lá na zona do euro. E indo para os Estados Unidos, o dia ontem fechou negativo, o Dow Jones caiu 0,44%, o S&P teve queda de 0,17%, enquanto o Nasdaq fechou o dia com queda de 0,04%. O dia lá foi tenso em função dos conflitos no Oriente Médio, o que pode afetar a oferta de petróleo, e também porque os investidores ficaram aguardando pelos dados de emprego que vão sair hoje e que deve nortear a decisão de juros do Banco Central americano. Ontem o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele disse que está apoiando Israel em uma ação militar contra as instalações petrolíferas iranianas, o que, claro, aumenta o medo de uma queda na oferta do petróleo no mercado global. Nos pedidos de seguro-desemprego semanal, o número ontem veio acima do esperado, o que poderia sinalizar um cenário para um corte de juros mais forte, mas, por outro lado, os dados de atividade do ISM ficaram acima do esperado, o que tende a diminuir a chance de um corte mais agressivo nos juros. Agora o foco fica no relatório de emprego payroll, com a projeção do mercado de que tenham sido criadas 140 mil vagas no mês de setembro e de que a taxa de desemprego fique na casa dos 4,2%. Um número muito acima disso pode sinalizar uma economia mais forte, o que pode reforçar a expectativa de um corte mais suave nos juros na decisão de novembro pelo Banco Central lá nos Estados Unidos. Atualizando aqui as bolsas, o S&P futuro sobe 0,21, o Eurostock 600 sobe 0,10, lá em Londres o FTSE está caindo 0,48%. No Japão, o Nikkei hoje subiu 0,16, na China o mercado segue fechado por conta do feriado nessa semana. O índice dólar, o DXY, está caindo 0,11%. Os juros de 10 anos do mercado americano estão subindo, alta de 0,26%, com a taxa anualizada cotada a 3,86. E o petróleo segue em alta agora pela manhã. O Brent está subindo 1,6, com o barril cotado a $78,86. O petróleo em alta ainda, é claro, em função aí dos conflitos lá no Oriente Médio, que pode envolver diretamente o Irã e afetar a oferta da commodity. O minério de ferro segue sem referência de preços, com o mercado fechado lá na China nessa semana. E no universo cripto, o Bitcoin voltou a subir, acumulando uma alta de mais de 1% nas últimas 24 horas, com o preço agora da criptomoeda na casa dos $61.400. Por aqui, o Ibovespa ontem caiu 1,38 e fechou o dia na marca dos 131.671 pontos. O dólar subiu 0,5%, com a moeda americana fechando o dia aos R$ 5,47. Na curva de juros, o viés foi de alta, com o mercado aqui se ajustando depois da elevação da nota de crédito pela agência de risco Moody's. Inclusive, ontem o diretor e analista da agência S&P Brasil disse que, apesar do crescimento da economia local, o lado fiscal segue bem prejudicado, o que deve impedir uma elevação da nota de crédito brasileira pela agência S&P. Ainda sobre o lado fiscal, ontem o secretário do Tesouro, Rogério Serón, ele disse que o país precisa adotar medidas estruturais e melhorar a qualidade da dívida pública para conquistar uma melhora na nota de crédito. No relatório de contas públicas do Tesouro, ontem o déficit fiscal que foi publicado acumulou aí uma alta nos últimos 12 meses e chegou a bater mais de 227 bilhões de reais, o que equivale a 1,98% do nosso PIB, e fica, claro, bem longe da meta do Ministério da Fazenda de zerar o déficit público esse ano. Nas ações, o setor de petróleo se beneficiou da alta da commodity e, com isso, as ações da Petro ontem subiram mais de 1%. Já na ponta mais positiva, o destaque ficou para a Natura, que ontem subiu um pouco mais de 2%. Enquanto isso, a Vale ontem caiu quase 2%, sem referência de preços para o minério de ferro lá na China. E na ponta mais negativa, quem caiu mais foi a Açaí, que ontem fechou o dia com uma queda de quase 6%, com o papel sentindo a alta na curva de juros. Bom, a agenda local hoje fica vazia, então o mercado aqui deve reagir mais aos eventos internacionais, com peso principal para o relatório de emprego lá nos Estados Unidos, mas claro, outros eventos também podem mexer com o nosso mercado aqui hoje. Esses são os destaques para hoje, eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e claro, um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.